This is even bigger than the last crisis. Aqui no canal estamos acompanhando episódio a episódio da série Fundação, um seriado de ficção científica da Apple TV+, que é inspirado em alguns elementos da série de livros homônima, Fundação, do Isaac Asimov. E neste terceiro episódio nós vamos percebendo cada vez mais a introdução de personagens e elementos do segundo livro da trilogia original. Aqui no caso nós estamos nos referindo ao segundo livro, que se chama Fundação e Império, onde são narrados eventos de Crise Seldon, que mostram o embate entre a Fundação em seus primeiros séculos de existência e aquele Império moribundo, que luta até mesmo contra si mesmo tentando sobreviver. O episódio 3 desta segunda temporada apresenta dois novos personagens. Nós somos apresentados à figura excêntrica do general Bell-Rose, junto ao núcleo dos Cleons, o núcleo dos Imperadores. Ele aparentemente possui a força do personagem original, e isso eu estou me referindo ao personagem no livro. Entretanto, ele possui aqui uma história de background completamente diferente e até mesmo desinteressante, sem peso dramático. Eu digo, ficou estranho porque eles parecem conferir uma certa dramaticidade ao personagem e logo em seguida eles puxam o tapete, fazem o personagem parecer não se importar com o cerne do drama afetivo que for apresentado. Isso tudo ficou muito estranho. This is the age of darkness. E dentro do Império, o irmão Dia segue o conselho de Demers, o do Android, e traz Bell-Rose de volta a Trantor para uma missão importante. Eles acabam testando um ao outro como personagens conflituosos, mas no final, Rose acredita que um imperador fraco como aquele precisa de um general forte como ele, e assim ele acaba concordando em voltar ao serviço. No segundo núcleo, a Fundação em Terminus, através de seus mágicos, vai à procura de Robert Mello, tal qual fora dramaticamente orientado pelo Cofre no episódio anterior. E esta foi uma parte interessante da história, pois nos apresenta o personagem em meio às suas trambicagens. E este é um elemento fundamental para o entendimento do personagem e do seu papel nesta narrativa. Enquanto isso, também acompanhamos o terceiro núcleo com Harry Seldon levando Gal e Salvo Hardin para um outro planeta, um planeta diferente daquele programado inicialmente no episódio anterior. Um desvio intencional para um planeta que faz parte do Império, mas que é um planeta completamente desértico, um planeta de exploração de minério, que já teve as suas reservas minerais esgotadas, possui apenas alguns elementos de maquinário ali restantes. Parece muito um planeta abandonado, e abandonado há muito tempo. E neste cenário há muita tensão entre o Harry e o Gal, ou melhor falando, a personagem Gal, enquanto eles seguem uma pista dentro do deserto que termina com ele, Harry Seldon, tendo sua consciência transferida de alguma forma para um corpo físico. Este processo, esse mecanismo não nos é explicado, mas aparentemente dentro daquela caverna em que ele entra, ele deve ter enfrentado certos trials, certos mecanismos que devem ter permitido com que, caso vitorioso, ele tivesse a conquista daquele prêmio, que seria um novo corpo físico, mas isso também é só um pensamento aleatório da minha parte, é só uma hipótese. E um grande destaque que precisa ser mencionado aqui seria para a parte técnica, mais uma vez. As sequências de ação na nave, pelo menos nesse terceiro núcleo, no núcleo do Gal e com Harry Seldon, elas são resfolegantes e lembram bastante a outros clássicos da ficção científica. E é interessante justamente porque a Fundação nos livros foi fonte de inspiração para a construção destas outras obras que, por sua vez, inspiraram estas sequências no seriado. E essa é uma relação muito interessante e legal de você perceber neste episódio aqui. Bom, e apesar das muitas mudanças nos cenários, nos personagens e inclusive na própria história, eu consegui gostar mais deste episódio aqui quando comparado com os episódios anteriores e me fez pensar que o seriado pode sim seguir um caminho interessante no meio de toda esta liberdade adaptativa, que incomoda sim. Mas eu acho que é a primeira vez que eu fico com vontade de esperar e de assistir ao próximo episódio para ver o desenrolar dos eventos. E por fim, só mais um comentário nesse nosso vídeo sobre este episódio e de certa forma sobre o seriado de uma forma geral, é que eu não vejo, ao contrário do que muita gente tem falado, um problema com a previsibilidade do roteiro. Estou sim achando a história bem simples, reta, sem grandes mistérios, previsível de uma forma geral,
mas eu também não vejo isso como um defeito. Pode ser que isso não faça do seriado um clássico, mas também não fará ser lembrado como algo ruim ou como um fracasso. Afinal de contas, as histórias simples, né, sem grandes reviravoltas, também possuem o seu valor, e eu não estou dizendo com isso que este seriado não vai ter uma grande reviravolta no seu roteiro, é bem possível que tenha, mas que histórias simples também são agradáveis, são boas de serem acompanhadas e possuem o seu lugar cativo ali, né, na fileira de produções para que você possa acompanhar, descansar um pouco seus pensamentos. E é isso, pessoal, fiquem todos muito bem, nos vemos muito em breve. Tchau!